Olá, 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 olá. A minha terceira aula de como montar uma floricultura, como abrir uma floricultura, vou deixar as duas aulas depois aqui no card. E essa última aula é principalmente para quem gosta de planta, para quem tem mão boa, como dizem, né? Gosta de trabalhar com flores, tem criatividade, mas não quer abrir uma porta, né? Um negócio, não quer abrir uma loja. Mas vou dar dicas para quem tem loja. Fica comigo até o final. Se você costuma, principalmente agora final de ano, que acaba comprando muito e acaba jogando no lixo, você não vai mais jogar a flor no lixo. Vou dar umas dicas para quem tem floricultura, tá? Então, quem, né, tem uma casa, apartamento, tem que ser um apartamento muito arejado, ou ter uma varanda, cuidado com o vento, tá? Não pode ficar. Tem muitas plantas que não aguentam vento. Mas você quer trabalhar com plantas. Você pode começar com uma coisa que eu fiz lá atrás, lá na 18 anos atrás, quase 20 anos atrás, que era a recuperação de plantas. Deixa eu lembrar de uma jiboia. Uma cliente uma vez chegou, eu tinha, né? SOS das plantas, berçário, silêncio, não faça barulho. Eu tinha um cantinho que chamava atenção. Né? Como eu tinha loja, então eu fazia isso, e o pessoal, o que que é? E eu explicava. Teve uma cliente que trouxe um vaso de jiboia. Ela tinha essa jiboia há muito tempo, já estava bem feinha, bem ruinzinha. Eu fazia uma análise do trabalho que eu ia ter, tá? Ali ela estava muito emaranhada, estava toda enrolada, ia ter trabalho para tirar, ela estava presa num pau de xaxim. Dei o valor para ela, era um valor simbólico, gente, né? Porque eu queria realmente chamar a atenção do cliente, mas você pode dar uma pesquisada com jardinagem, com quem faz jardim, com quem mexe em planta, dá uma pesquisada que vocês vão chegar assim num preço. Então ela me deixou essa jiboia, eu tirei, desamarrei toda ela, tirei a terra, coloquei uma terra melhor adubada, coloquei adubo, lavei todas as folhinhas, todas. Lógico, eu tive que cortar muito porque tinha uma extensão grande de haste sem, flor, sem folha. E aquilo ali, o que, que acontece? A raiz vai nutrindo as folhas. Quando tem essa haste muito grande, as últimas folhinhas, né, os brotinhos, param de crescer, param de ter força. Então, você tem que dar uma podada, você tem que estudar sobre a planta para saber o que você pode fazer, como você pode fazer. E eu fazia essa poda, deixava a planta bem arrumadinha, lavava bem o vaso, né, com cândida, e entregava para cliente. Ou então, isso foi um caso, tá? Teve jiboia, aí teve muita planta. Às vezes era vaso muito grande, eu ia lá na casa da cliente, retirava, levava para casa, fazia o mesmo processo. Eu não conheço muito bem essa planta, deixa eu estudar sobre ela, depois eu te falo. No dia seguinte, não, tô indo aí buscar, já pesquisei sobre a planta, sabia tudo, o manejo de como recuperar, e entregava para cliente. Então você tem que ver o custo, se você vai buscar o vaso na casa da cliente, se ela vai trazer. Normalmente você faz isso com pessoas amigas, né? Começa com vizinho, com parente, e você vai fazendo. Uma outra coisa que eu fazia, a cliente ia viajar. Helena, eu tenho alguns vasos lá em casa, quantos? 5. Tá, me traz que eu cuido. Então, verão, ia ficar uma semana fora, então ela trazia, tá, você quer só que molhe ou você quer que dá um trato? Não, eu só quero que molhe, só para cuidar. Deixava ali, molhava, conforme a necessidade de cada planta. Não, eu quero que você dá um trato. Aí era outro preço. Gente, isso deu muito certo. Então tá aí uma dica do que você pode fazer na sua casa se você gosta de planta, tá? Agora, se você tem um espaço
que você pode cultivar ou vender as plantas, sabe? Uma frente da casa, numa garagem. Também é uma outra opção que dá certo para você começar a trabalhar com pequenos vasos, pequenas plantas. Suculenta está muito em alta, cacto está muito em alta, aquelas amiocuca também, vasinhos pequenos, a espada de São Jorge, aquela trançada. Então, você pode começar fazendo compras pequenas, começar, né, a comercializar. De repente, você pode se especializar em orquídeas. Eu conheço muitas histórias de pessoas que acabaram montando um verdadeiro orquidário dentro de casa. Então, a pessoa tem aquela orquídea, mas agora ela não dá mais flor, o que, que eu faço? A orquídea, quando você tira ela do vaso, a raiz dela vem toda enrolada, toda condensada. Você tem que tirar, você tem que soltar essa raiz, fazer um corte na raiz, preparar um outro vaso um pouco maior, fazer o replantio e ela com certeza vai continuar florindo. Mas isso é pesquisa, gente. Vai Google, internet, YouTube, tem milhões de gente, especialistas em cada área. É o que eu falei no outro vídeo, né? Quando eu comecei, em 2003 praticamente, né? Que foi finalzinho de 2002 para 2003, eu abracei tudo, eu queria fazer tudo. Então, naquela época não tinha essa facilidade, era época ainda da internet de escada, não tinha essa facilidade, mas eu ia em sebo, eu ia em livraria, eu comprava livro, eu estudava, eu buscava, conversava com pessoas, ia em orquidário. Então, eu fui me especializando, mas eu fui buscando conhecimento em diversas áreas. Você pode especializar em um, seja excelente em um, seja a excelência naquilo, que isso dá certo e dá muito lucro, tá? Uma outra coisa, eu estou para gravar um vídeo com uma moça aqui, com a Eliana, que ela vai contar a história dela. Uma outra coisa, que é o que ela faz, tá? O que, que você pode fazer. E em alguns comércios, em hotéis, em pousadas, grandes empresas, você não precisa ter a floricultura. Só que isso você tem que ter conhecimento para a pessoa te apresentar, ou você fazer pequenos arranjos, tá? De repente, aí você vai ter que investir um pouco mais. Você comprar vasos bonitos, vasos de cerâmica, vasos diferentes, de repente você chega num hotel, aí chega o look junto. Você chega nesse hotel com um arranjo diferenciado, gente, sempre procure algo novo, algo diferente. E você deixa ali. Olha, eu vou deixar isso daqui uma semana e eu estou trabalhando com isso. Então, eu gostaria de saber se há interesse de deixar no balcão que seja uma orquídea num vaso de vidro redondo, com musgo, bem arrumadinho, com detalhes, de repente com o logo da empresa onde você vai, né, do hotel, da pousada, seja o que for. E eu viria aqui toda semana para trocar isso. E você faz um preço. Eu fiz muito isso para clientes que toda sexta-feira eu saía de manhã com o carro buscando o vaso desses clientes, chegava na floricultura, montava, cada cliente ou era um vaso, eu tinha uma cliente que tinha 7 vasos, que eu pegava os 7 vasos, decorava, fui na casa dela para saber, e aí eu decorava a casa dela toda semana. Pousada, hotel, que eu deixava no balcão para fazer esse tipo de coisa. Eu já tinha dado uma dica de decoração de quarto. Aí você pode ir em motel, em hotel, que recebe turista, que recebe noivas, né, casais recém-casados, para fazer a decoração do quarto. Então, você percebe que existe várias formas de você trabalhar com flor
com vaso, com planta, sem necessariamente ter a floricultura. Basta você ter criatividade, conhecimento, bom gosto e força de vontade. Porque é trabalhoso, sim, dá muito trabalho. Não vou dizer para vocês que não, mas é uma coisa agradável, uma coisa gostosa. Eu lembro quando eu ia na casa de uma das clientes e tinha a funcionária dela, a Sônia, Soninha. Quando eu chegava, ela fazia, Helena, que coisa linda, né? Porque ela ficava muito tempo na casa, era um apartamento grande, não era casa, era um apartamento grande. Os donos saíam, as meninas, né, as filhas também estavam estudando, ficavam um pouco em casa, mas ela falava que dava um ar na casa gostoso. Então é gostoso você ver a felicidade do cliente, tá? Então, essa é mais uma dica. Ou você pode fazer decoração, como eu falei no outro vídeo que eu expliquei como que é fazer decoração. Você vai ter que ter um espaço um pouco maior, ou então você pode alugar os objetos, né? Tem lugares que alugam as colunas, os vasos, aí depende do que você quer fazer, da sua disponibilidade e do espaço, porque se você quiser trabalhar com decoração, faz muita sujeira, não adianta que nem eu faço meus vídeos aqui na minha sala. Não adianta eu querer fazer decoração porque é muita sujeira, você suja mesmo. Você tem que ter um espaço, eu não poderia ter por causa do look, que ele não deixaria nenhum vaso montado. Então você tem que ver tudo isso daí, tá? Como eu sempre falo, que eu dou consultoria, tiver alguma dúvida, tiver pretensão de fazer isso, me chama, que a gente vai ter muita conversa aí. Agora, para você que tem a floricultura e você está perdendo muito arranjo, eu fiz um vídeo uns dias atrás aí sobre embalagem. Eu vou deixar na tela final, tá? Como fazer embalagem. E eu resolvi não jogar fora as folhas, tá? Eu usei aqui tuia, que era o que eu tinha, tá? Percebe que elas estão seca, totalmente seca. E percebe que ela, né, ficou aqui para baixo. E na hora que você tira assim, tá saindo um monte de sujeirinha aqui. Tá, o que que você pode fazer com essas tuias que ficaram secas? Final de ano, gente. Arame, fitilho, você vai juntando esses galhos mais fininhos, você consegue fazer mini guirlandas. Criatividade é tudo, você consegue aproveitar. Só que como ela cai, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Eu tô mexendo nela. Luqui, dá licença, amor. Dá licença. Luqui. Ó, percebe que caiu aqui no caderno? Ela faz muita sujeirinha. Então, você vai ter que usar ou cola branca. Como que você usa cola branca? Você vai pegar um recipiente, vai tipo uma bacinha, cola branca, água, e você vai mergulhar ela para ela poder fixar essas folhas e não fazer essa sujeira, tá? Nesse outro vídeo, aliás, nesse vídeo que eu vou deixar no final, eu fiz alguns arranjos. O que que eu fiz? Eu aproveitei as flores e sequei. Como que eu sequei essas flores? Ó, percebe que aqui tem um durex? Eu amarrei todas elas e deixei pendurada de cabeça para baixo. E Luke não para de aparecer. E deixei pendurada de cabeça para baixo. Só que eu cometi um erro. Eu deixei próxima à parede. E aí, cadê aquele galho? Eu acho que o Luke acabou com aquele galho. Você tem que deixar longe da parede. Ah, esse daqui, ó. Percebe que aqui tá amassadinho? Porque ficou na parede. E depois, dificilmente você vai conseguir trazer ele de volta. Essa daqui
Esse daqui é um tango normal, comum. E aí, o que que eu fiz? Vamos ver se dá para ver a diferença da cor. Tá vendo que esse daqui tá meio feinho? E esse outro já tá com mais vida? Não é para você, Luke? Dá para perceber? Esse daqui tá meio esquisitinho e esse outro já tá pintado. Helena, mas eu não quero gastar dinheiro com tinta. Gente, isso daqui foi uma meia boca que eu fiz, tá? Entra no YouTube, você vai ver como tingir, como fazer tinta com beterraba, tá? Ali tem os truques, porque quando você vai tingir, depois com o tempo, as flores vão ficando opaca, vai saindo a cor. Então você tem que ou pingar limão ou cola branca, mas lá eles ensinam todos os truques. Olha, dá uma olhada, deixa eu até arrancar aqui esses galinhos para colocar mais perto. Essa daqui, essa primeira de cima tá pintada, tá? Então você vai tingir as florzinhas. Tanto você pode fazer arranjos com elas, como você pode vendê-la solta. Ó. Essa daqui sem a beterraba. É que eu deixei pouco tempo, tá, gente? Mas você percebe que pegou cor. Mas no YouTube você consegue várias técnicas, vários tipos de coisa que você pode tingir a flor e reaproveitar. Em floricultura, a maneira mais fácil, que eu acho que era o que eu fazia muito, era com spray. Existem spray próprio para planta, né, para flores, ou spray comum, porque como elas já estão desidratadas, que é o caso dessa daqui. Essa daqui não é spray, tá? Essa daqui ela é mergulhada num tonel com tinta, que já é de, né, eles já colocam muitas. Isso daqui se vende muito no final do ano. Se você pegar um galho de tango desidratado, ou de gipso, ou de áster, e jogar um spray dourado ou prateado, eu garanto que você vai conseguir vender eles no final do ano, tá? Eu tive um ano que eu montei uma árvore com tango, uma árvore de Natal. Eu montei com tango, ficou linda. É uma opção. Eu vou fazer uma live de dicas agora para Natal e final do ano, semana que vem. Fica ligado que semana que vem não, porque esse vídeo vai depois. Desculpa. Fiz uma live, deixa eu retificar. Eu fiz uma live depois do dia 20 de novembro sobre o final do ano, porque o vídeo eu esqueço que eu programo ele para depois. Então você pode jogar um spray aqui, vender ele solto, vender em massinho, mas gente, ó, não esquece de tirar essas folhinhas, tá? Deixa o talinho dela bem lisinho, bem sem essas folhas feias. E aí você joga o spray nela que você vai reaproveitar. Ai, que flores que eu consigo desidratar? Tem várias. Hortênsia, eu sei que você consegue. Flores do campo também você consegue. Todo tipo de folhagem. Folhagem é o que mais está se usando hoje com aqueles sprays. Seja o dourado, seja o prateado, seja o cobre. Então, fica aí a dica para vocês reaproveitarem. E as tuias, aproveitem que é Natal, aproveitem que é final de ano. Não jogue fora. Reaproveite, mas é aquilo que eu falei, olha, porque você fazendo assim, ela vai caindo.
tem que qualquer coisa que você for fazer nela, faça esse mergulho na água com cola branca. Compra já aquela cola de meio litro, né? É cola escolar, aquela cola branca normal, para que não faça essa sujeira que está fazendo aqui, tá? E uma outra coisa agora, para finalizar, que me perguntaram se eu consigo abrir rosa na mão sem ser a vermelha. Então, vamos lá? Você vai, mesmo processo da rosa vermelha, tá? Você vai segurar aqui e dobrar. Segura aqui nessa barriguinha dela e dobra. E você vai fazendo a volta toda, tá? Eu quis fazer aqui para mostrar, porque a pessoa que me perguntou falou que não conseguiu abrir rosa, eu não lembro se era amarela, cor de rosa ou branca. O que que você tem que prestar atenção? Se é uma rosa fresca, se é uma rosa nova, tá? A qualidade da rosa, ela é muito importante. Tem algumas rosas realmente que quando você vai dobrar, elas quebram. Mas sim, você consegue abrir a rosa amarela na mão, ok? Então fica aí mais uma dica. Aguarde outros vídeos. Continue me deixando perguntas, continue deixando os comentários, que é através deles que eu vou preparando outros vídeos para vocês. Até lá, pessoal!